Olá, seja bem-vindo. Com este vídeo pretendo mostrar a resolução do formulário de Excel. Temos cá o enunciado e temos cá então o link do formulário. Ora, vamos nos identificar aqui. Professor Domingos e vamos ver aqui, vamos aumentar aqui um bocadinho. Estou a fazer Ctrl Scroll e o que é que diz aqui? A representação gráfica da interface do utilizador do Excel assinala as descrições que correspondem a afirmações falsas. Vamos começar aqui pelo lado esquerdo. Olhem, então, aqui do lado esquerdo, o que é que temos aqui? Separadores, uma barra programável, rápida, um nome do ficheiro e o nome da aplicação, a ajuda, parâmetros dos separadores, minimizar, maximizar ou não maximizar e fechar. Vamos ver se isto aqui corresponde. Então, 10, 11 e 9. 10. Separadores está muito bem. 11, barra de título. Então, barra de título e barra de ferramentas de acesso rápido estão trocadas. Depois, vimos que o 16 não está a fechar. Está a maximizar. Está trocado, então, com a janela a fechar. E agora vamos olhar aqui. Temos aqui o 1. Diz que o 1 é uma linha. É verdade, é uma linha. E agora este. Será uma coluna que está na descrição? Vamos ver. Não, não é uma coluna. Então, o que é que está trocado com o 8? É o 3. Então, o 3 mostra uma célula. O 3 mostra uma célula que está no 8. E o 8 mostra uma coluna que está no 3. Ok? Então, temos cá, agora todo o resto está correto. Todo o resto da descrição estava correto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pergunta 2. Das afirmações que segue, assinala a afirmação mais correta. Para guardar uma folha de cálculo do Excel que foi criada e editada. Ora bem, aqui, nesta primeira parte, é tudo igual aqui, e outra é nenhuma das anteriores. Vamos ver, diz assim, no Excel, quando o trabalho é interrompido ou se sai do programa, é necessário guardar, para não perder o trabalho. Ao guardar a folha de cálculo é guardada como um ficheiro no computador. Mais tarde poderá abrir o ficheiro, modificá-lo e imprimi-lo. Aqui diz o contrário, mais tarde não poderá. Então o correto é este, não é? Porque é sempre possível alterar. Das afirmações que segue, assinala as afirmações mais corretas. Ao introduzir texto na célula que não é suficientemente grande, o texto pode passar para a tecla seguinte. Sim, senhor, pode. E agora como é que nós expandimos a tecla? Duas maneiras. Clicando ali na separação entre a coluna A e B e arrastando, que é esta posição, ou clicando duas vezes ou fazendo duplo clique nesta mesma separação. Então, esta é as duas soluções do nosso caso. Depois diz assim, considera a folha de cálculo apresentada. Para mover uma folha para outra posição dentro do mesmo livro, ora, estas são as várias folhas que temos, aula 1, aula 3, aula 2. Se eu quiser modificar aula 1 para depois da aula 2, é só arrastar, ou então tecla direita, mover ou mover e copiar. Ora, basta clicar, vamos ver aqui as várias opções, basta clicar no separador da folha e arrastá-lo para um tamanho que pretende. É errado. Ok, mas aqui nós não queremos erradas, só queremos falsas. Selecionar a folha de cálculo, aula 2, e com o botão direito do rato selecionar mover ou copiar na faixa mover ou copiar folha. Selecionar mover para o final, ok. Ora, se eu estou aqui na 2
e o movo para o final, ele já está no final, não faz nada. Então, aqui no meu caso é nenhuma das anteriores. Considere a folha de cálculo apresentada. Para mudar o nome da folha de cálculo terá que, ora, primeiro caso, tecla direita em cima, o que é que diz aqui? Clicar com o botão direito do rato e selecionar a opção mudar nome. É sim senhora, esta é válida. Qual é a outra opção? É clicar 2 vezes rapidamente em cima do nome. Segunda opção, faça duplo clique sobre a folha cujo nome pretende alterar. Considere a folha de cálculo apresentada, digitar o nome formação. Ok, eram estas duas as soluções. Como é que era aqui a resposta da sexta? Era, considere a folha de cálculo apresentada. Para selecionar uma célula ou um grupo de células, teremos que, ora, quando é contínua, é clicar aqui na célula B3 e arrastar até G5, que era este nosso caso. Era a primeira opção, de B3 até G5. Para fazer as outras, quando elas não são contíguas, o que é que eu tenho que fazer? Carregar no controlo. Então era esta a opção. Está bem? O espaço não funciona e nenhuma das anteriores também não é. 7. Das afirmações que se segue, assinala a afirmação mais correta. O que é uma célula? Qual a sua utilidade? Então uma célula não é mais que um quadrado ou um retângulo onde se pode introduzir textos, números e fórmulas. E agora, até aqui está tudo igual. Depois diz assim, as linhas são representadas por letras e o alfabeto do alfabeto e as colunas por números. Ora, não é. As linhas são representadas por números e não letras. Então esta é a correta, porque aqui diz as linhas são representadas por números. Então é esta a correta. Na 7 é a do meio. Na 8, das afirmações que se segue, assinala a afirmação mais correta. Depois de inserir dados numa célula, não se podem alterar esses dados. É mentira. Pode-se alterar esses dados apagando-se primeiro o conteúdo existente, pode-se apagar ou não, ou escrever por cima ou corrigir erros. Então esta é a mais correta. A outra dizia-se pode-se alterar esses dados, mas é necessário apagar primeiro. Não é preciso nada apagar primeiro, mas se nós queremos apagar primeiro, ninguém nos impede. 9. Considera a folha de cálculo apresentada. Identifique os endereços dos 5 intervalos corretos de células selecionadas. Ora, vamos cá ver. Do caso 1 era de B2 a C3, que é este caso aqui, de B2 a C3. No caso 2 era de E2 a F6. E2 a F6. No caso 3 é de A7 a A14. No caso 3 é de A7 a A14. No caso 4 é de D7 a D14. De D7 a D14. No caso 5 é de E16 a G16. E16 a G16. Falta só uma questão que é assinale para cada uma das seguintes afirmações a linha que é completa com veracidade. Uma folha de cálculo é composta por células. Para identificarmos as células usamos o quê? Usamos sempre, diz assim, as letras representam colunas e os números representam linhas. O endereço de uma célula começa sempre por uma letra. Então, era esta a correta. Porque aqui diz que o endereço de uma célula começa sempre por um número. É mentira. E depois diz que as letras representam linhas. É mentira. Mentira. Portanto, a A é a correta. Enviar. Vou aqui pedir isto. Enviar. Ver a pontuação. Está difícil. Vou fechar aqui.